bem-vindo ao episódio 69 da série História do Processo Judicial. O tema de hoje é das presunções do arbitramento e da vistoria. Narração de José Tessainer e Sofia Salerno Pérez. Quem foi Joaquim José Caetano Pereira e Souza? Henrique Barahona informa que ele nasceu no dia 3 de fevereiro de 1756, pouco mais de 3 meses depois do terremoto que destruiu Lisboa. Vinha de uma família de letrados, circunstância que avalizou o seu ingresso na Ordem do Cristo, em cujo processo de habilitação se verificou não ser ele descendente de quem tivesse exercido ofícios manuais, o que seria um óbice intransponível para a postulação. Com 9 anos de idade, principiou seus estudos menores já dentro do espírito do pombalismo. Em 1785, publicou as primeiras linhas sobre o processo criminal, que mereceu elogio de Pascoal José Melo Freire. Em 1803, publicou A Classe dos Crimes, nitidamente inspirado em Montesquieu, que concebia o então direito criminal por classes e subclasses no espírito das leis. Na virada do século XVIII para o XIX, começou a escrever o que seria um primeiro ensaio sobre o processo civil. O manuscrito, existente na biblioteca do Conselho Geral da Ordem dos Advogados de Lisboa e que jamais chegou a ser publicado, não tendo paginação nem data, apresenta o título Ensaio sobre a Teoria da Prática do Direito, ou Tratado do Uso das Ações no Foro Moderno e da Ordem Judiciária. Em 1804, obteve o hábito da Ordem de Cristo, na época considerada a insígnia mais cobiçada para referenciar a nobreza e fidelidade à coroa. Em 1809, foi denunciado à polícia por seu envolvimento na maçonaria. Não há notícias, contudo, de que tenha sido preso, talvez valendo-se de sua rede de relações sociais. Nem apareceu na Setembrizada de 1810, quando centenas de pedreiros livres foram perseguidos, presos e deportados de Portugal. Em 1810 deu estampa ao primeiro tomo das primeiras linhas sobre o processo civil, com 280 páginas, impresso pela tipografia Lacerdina. E para a feitura dos demais tomos que completariam a obra, contaria com o aviso de 4 de agosto de 1812, pelo qual o próprio Dom João VI ordenava ao guarda-mor da Torre do Tombo autorizar-lhe a consulta de tudo que julgasse conveniente para o trabalho que, louvavelmente, se empregará. Foi escrivão do crime de Alfama, oficial de guarda da alfândega e escrivão do geral e da Câmara da Vila de Arruda. Atuou como advogado, tendo sido curador judicial das casas falidas e endividadas da aristocracia portuguesa. Da casa do Visconde de Acicaele, foi curador desde pelo menos 1812, continuamente até 1817, pouco antes de vir a falecer em 1819. Apresentada essa nota biográfica, retomamos nossa conversa com Joaquim José Caetano Pereira e Souza, que diz: A presunção é a legítima dedução que se faz de um fato para o conhecimento da verdade de outro. Divide-se em presunção de direito e em presunção simples, ou de homem. Observa Moacir Amado Santos que a presunção resulta de um processo lógico pelo qual, guiado pelo que, segundo a ordem natural das coisas, ordinariamente acontece, do fato conhecido se infere o desconhecido. Vale dizer, a presunção é consequência que o juiz tira do fato conhecido, norteando-se por aquilo que ordinariamente acontece. Em certos casos, o raciocínio lógico é antecipadamente feito pelo legislador, consagrando-o num preceito legal. Substituindo-se ao juiz, o legislador estabelece a presunção, de modo que, provadas certas circunstâncias,
o juiz deve ter por certos os fatos. Mas num e noutro caso, trata-se de consequência extraída de um fato conhecido, tendo em vista o que ordinariamente acontece. As presunções de direito gerais reduzem-se a 4. 1. As qualidades que são inerentes à coisa ou à pessoa se presumem. 2. As coisas que são de fato não se presumem. 3. A mudança não se presume. 4. Sempre se presume o melhor e o honesto. Quanto às qualidades inerentes à coisa ou à pessoa, presume-se a piedade dos pais para com os filhos. Presume-se qualquer homem ser são de entendimento. Não se presume o erro nos contratos. Quanto às coisas de fato, não se presume a dívida nem o pagamento. Quanto à mudança, o domicílio, uma vez constituído, presume-se que permaneceu. Não se presume a mudança da vontade do testador. Quanto à presunção do melhor, presume-se a idoneidade da mãe ou da avó para ser tutora do filho ou neto. O efeito da presunção de direito é relevar a parte por quem milita do ônus da prova. Não tem esse efeito a presunção simples ou de homem, a qual não remove o ônus da prova para a parte contrária, nem faz que por ela só se deva julgar na falta de prova em contrário. Estabelece o artigo 334 do Código vigente que não dependem de prova, entre outros, os fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. No caso de presunção legal relativa, inverte-se o ônus da prova, que recai sobre a parte contrária à favorecida pela presunção. A parte contrária precisa comprovar que não ocorreu o fato presumido. Observa José Carlos Barbosa Moreira que as presunções legais absolutas, isto é, as que não admitem prova em contrário, nada têm a ver com a prova. Do ponto de vista técnico, representam, e nisso não se distinguem das ficções, meros expedientes, ordenados à equiparação de efeitos entre esquemas de fato diferentes. Como tais, manifestam e exaurem a sua eficácia normativa no plano material. Dificilmente se legitima, portanto, a maneira tradicional de considerar essas presunções e as relativas como se fossem espécies do mesmo gênero. Na colisão de presunções, a especial prefere a geral, e entre as presunções especiais, preferem as presunções violentas as que não o são. Concorrendo somente presunções simples, tem então lugar o prudente arbítrio do juiz. Tanto quanto a lei especial derroga a geral, assim a presunção especial afasta a geral. Presunção violenta, no texto, tem o sentido de presunção forte. A presunção forte vence a mais débil. O arbitramento é a estimação feita por louvados nomeados pelas partes, ou pelo juiz das coisas consistentes em fato, de que depende a decisão da causa. Louvados eram pessoas instruídas e experimentadas, autorizadas competentemente para ajuizarem e prestarem os seus laudos sobre a natureza, qualidade, quantidade e valor de certos objetos contenciosos dependentes de sua arte ou dos seus conhecimentos. Deve o arbitramento ser feito em boa consciência, segundo o costume geral da terra. O arbitramento a que se refere o texto era do arbitrador, isto é, um técnico convocado para esclarecer um ponto controverso de fato. Não concordando os louvados, deve-se nomear um terceiro que desempate. Diziam as ordenações: e se os ditos arbitradores discordarem em seu arbitramento, os juízes que o mandarem fazer escolherão outro terceiro a aprazimento das partes,
que se acorde com um dos principais arbitradores que melhor lhe parecer. E se as partes se não quiserem louvar no terceiro, os juízes de seu ofício o escolherão, fazendo-o sempre mais a aprazimento das partes que puderem. O arbitramento não tem o efeito de sentença, mas só de prova subsidiária do fato. Vê-se que então, como hoje, o juiz não ficava vinculado ao laudo dos louvados. A vistoria é o ato judicial pelo qual o juiz se certifica do fato que se controverte em juízo por meio da inspeção ocular. Era a vistoria uma prova plena, a mais plena de todas as provas. Regularmente, a vistoria deve ser feita na presença do juiz. A vistoria não excluía, quando necessária, a participação de louvados que deviam jurar sobre os evangelhos. Não cabia a vistoria nas coisas de fato transeunte, somente nas de fato permanente. Deve a vistoria reduzir-se a auto. Era o auto de vistoria, assinado pelo juiz e pelos louvados. Pois é, encerramos, assim, o tema das provas na obra de José Joaquim Caetano Pereira e Sousa. E, embora mais houvesse a ser dito, estamos também encerrando a série História do Processo Judicial. Obrigado pela atenção.